Se o conselho é bom, exemplo arrasta. Acho que de conselho o mundo tá cheio para dar e você vai ter um monte de pessoas que vão te dar conselhos. Eu trabalhei numa multinacional de implantação de sistemas antes de montar a reserva. Sou engenheiro de produção de formação, eu falo que graças a Deus eu errei de profissão. E eu trabalhava lá e era muito bem sucedido, apesar do início de carreira, mas eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Eu ia almoçar com a galera, jantar com a galera, gostava muito de todo mundo, mas sentia que aquele não era o meu ambiente profissional. E um dia eu estava malhando numa academia de ginástica aqui no Rio, com um amigo de infância meu, que é o Fernando, que é meu sócio até hoje, e tinham 5 pessoas usando uma mesma bermuda, uma mesma roupa para malhar, e a gente brinca que esse foi o dia D, porque a gente começou a falar que ou havia um problema de demanda reprimida no mercado, um problema de demência coletiva, estava todo mundo doido, usando a mesma roupa. Enfim, e a partir dali começou essa aventura aí que se transformou no Grupo Reserva. Então, acho que 2, na realidade, né? Tem uma frase do Washington Oliveto que eu adoro, que ele fala que existem 2 tipos de leitores, né? O ativo e o passivo. O passivo é aquele que lê para descobrir o que todo mundo já sabe. E o ativo é aquele que lê para saber antes de todo mundo o que ninguém sabe. Então, acho que se tem uma coisa que me ajudou muito na minha carreira, e se eu pudesse voltar no tempo e me dar esse conselho lá atrás, e nesse caso específico eu acabei praticando isso, para mim foi muito bom, é a questão da curiosidade, da leitura, de você buscar conhecimento. Eu brinco que eu sou um leitor patológico, eu leio 2 a 3 livros por dia. Então leia muito, jornal, revista, livros, enfim, muita informação. Acho que o ambiente de hoje é muito diferente de quando eu comecei, de 12, 13 anos atrás, então a internet hoje possibilita um caminho de busca por informação muito grande. E aí um segundo conselho é o seguinte: dessa leitura, dessa busca por conhecimento, dessa curiosidade, vão vir muitas ideias. E aí, assim, produto que nasce perfeito nasce tarde. Então, acho que tem que ter coragem também para executar essas ideias, mesmo que imperfeitas. E aí é work in progress, né? A ideia ela vai melhorando de acordo com o que vai acontecendo comercialmente ou com os feedbacks que os clientes vão dando. Então, eu acho que é a curiosidade e coragem. Curiosidade para buscar informação e coragem para executar, mesmo que imperfeito, o mais rápido possível. Tem um cara que, para mim, é uma enorme referência. A gente não tem muitas referências no que diz respeito ao capitalismo consciente no Brasil, que é um movimento que prega por um capitalismo mais consciente, com uma maior participação da iniciativa privada e da sociedade civil na construção de um país e de comunidades melhores, né? Assumir a nossa responsabilidade. É um movimento que chegou no Brasil recentemente, eu tenho a honra de ser presidente desse movimento no Brasil. Agora, lá fora, esse já é um movimento muito divulgado, né? E muito reconhecido. E tem um cara que eu acho absolutamente fantástico, que se chama Yvon Chouinard. Esse cara criou uma marca de moda muito associada à aventura, à performance, que chama Patagônia. Então, ele é um cara tão focado naquilo que ele acredita, que ele optou por crescer no máximo um percentual de faturamento por ano, porque assim ele consegue, porque as causas ambientais são um grande propósito da Patagônia, né? Então ele cresce num limite de tamanho que eles pré-estabeleceram com base em alguns cálculos que fizeram por conta do carbono que eles emitem diretamente ou indiretamente. Então eles só podem crescer um determinado tamanho porque assim eles conseguiriam neutralizar o carbono do processo de crescimento. Então o propósito é tanto de vida que, enfim, não pode não se misturar ao negócio e fazê-lo crescer da maneira correta. Sim, tem uma frase que para mim é quase que um mantra, assim, principalmente nesse ambiente de mundo que a gente vive, de filósofos de internet, né, de gente que adora dar aulas e, enfim, sem necessariamente com experiência prática para isso. Tem a frase que eu amo, eu não sei de quem é a autoria, mas eu já ouvi várias pessoas falando, que é: se o conselho é bom, o exemplo arrasta.
Então, acho que de conselho o mundo está cheio para dar, e você vai ter um monte de pessoas que vão te dar conselhos. Mas quando você olha para alguém que está fazendo alguma coisa de fato e transformando as coisas ao redor dela de fato, aquilo vai arrastar, porque as pessoas estão vendo que é prático, que funciona, muito mais do que um conselho. Não que o conselho não tenha valor, acho que esse é o grande barato da frase. Se o conselho é bom, o exemplo arrasta. O conselho é ótimo, mas o exemplo é muito poderoso. Primeiro, o Capitalismo Consciente, que é o livro do John McKee, que é um dos fundadores da Whole Foods, uma cadeia de supermercados enorme nos Estados Unidos, e do Raj Sisodia, que é um professor da Babson College. Enfim, eles transformaram o jeito de ser e o jeito de gerir um negócio da Whole Foods num movimento global, e esse livro é o marco do lançamento desse movimento global. O segundo é um livro meio below the line, que se chama, em inglês, Different, e já tem tradução em português, chama Diferente. O livro é de uma autora que chama Youngmin Moon, ela é uma professora de Harvard, que ela parte de uma premissa muito básica, que não tem como você ser diferente, nem na sua vida pessoal, na sua vida de negócios, sendo igual, né? Então ela faz um estudo profundo sobre as instituições e as pessoas que de fato se destacaram na sociedade e consegue de uma maneira cartesiana explicar o porquê que elas se destacaram na sociedade. O terceiro livro, assim, eu acho que foi o primeiro livro de negócios que eu li na minha vida, que na verdade existem duas biografias da Starbucks. Essa é a primeira, chama-se The Dixie de Coração, que conta a história de como a Starbucks ela cresceu e ela se fundamentou entendendo no seu time de produto e de vendas o maior ativo do negócio, né? E como consequência atraiu vários outros consumidores externos, né? Então, primeiro as pessoas de dentro e depois as pessoas de fora. Isso para mim foi um super turning point. E aí, já que eu falei de Starbucks, era para citar só três, mas eu cito o quarto, é o Onward, que é também da Starbucks, porque primeiro eles se lançaram, deu muito certo, e aí o Howard Schultz, que é o fundador, ele se aposentou e subiu para o conselho, e aí deu cagada, a Starbucks quase quebrou, e aí ele voltou e reinventou o negócio. Talvez mais difícil do que inventar um negócio é reinventar um negócio quando ele já é muito grande, quando já tem muito corporativismo, muita gente, e ele conseguiu realmente resetar um negócio, recomeçar e fazer um negócio novamente, ser um negócio muito aspiracional e muito comercialmente promissor. E aí se chama Onward, ou acho que não tem tradução para o português, mas seria Avante, né? Alguma coisa difícil pra caralho. Eu costumo dizer que esse, se não é o mais, é um dos países mais hostis para se fazer negócio do mundo, sob todos os pontos de vista. Burocracia, fiscal, varejo, né? Logística, muito difícil. Enfim, tudo é muito difícil, acesso a crédito, tudo é muito difícil no Brasil, muito caro no Brasil. Então, o ambiente para se fazer negócio no Brasil é muito mais do que um ambiente empreendedor. É um ambiente de pessoas que transformam limões em limonadas todos os dias. E aí, por isso o tema desse manifesto de marca que a gente está fazendo com a oficina, né? Porque acho que em qualquer lugar do mundo, o empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. Então, um empreendedor é aquele cara que, ele entendeu um problema na sociedade, um problema ou por escassez de alguma solução, ou por uma solução que ela é imperfeita, e ele trabalha para entregar uma solução perfeita ou para criar uma nova solução, né? No Brasil, eu acho que não basta só essa predisposição para criar essa solução. Eu acho que tem que ter uma resiliência muito acima da média. O empreendedor em qualquer lugar do mundo tem que ter resiliência, mas aqui no Brasil tem que ter uma resiliência muito acima da média. A gente observa um ambiente empreendedor em que empreendedores, eles lá fora, né, eles criam negócios para vender, para escalar e vender. No Brasil, negócios criados para escalar e vender depois dificilmente vão dar certo. Pelo menos eu não observo dando certo no Brasil. Por quê? Porque como é muito difícil, tem que ter amor. Se você não ama profundamente aquele negócio, você desiste, porque é difícil demais, né? Então, tem um amigo meu que fala que no Brasil, quando você está quase desistindo, é que o negócio começa a dar certo. Então, ele te leva até o último, cara, eu vou desistir, eu não aguento mais esse negócio. Aí ele começa a rampar, então tem que ter amor também. Então, é lugar de transformador em limão e limonada. Bom, foram muitas vezes mesmo. Eu acho que a que mais se destaca
foi a questão do assalto, né? A gente, na verdade foram várias, mas a questão do assalto, eu acho que ela virou um marco, porque, na verdade, quando acontece um problema no negócio, e hoje, de novo, nesse ambiente conectado, hiperconectado que a gente vive, em que todo mundo tem uma opinião para dar, um problema nunca é um probleminha, ele sempre vira um problemão. Porque na internet as coisas ficam numa proporção muito maior, normalmente, do que o fato. E a percepção é o que conta no final, independente do problema. E a gente acho que até mais importante do que o exemplo é contar que, assim, quando você se vicia no processo de transformar um problema numa solução, o que é muito salutar, porque você percebe que quando você consegue fazer isso, o público muda de lado. É que nem uma briga de boxe. Você está, de repente, lutando, torcendo para um lutador. Aí, ele vai, nocauteia o outro cai no chão e começa a contagem. 1, 2, 3. Quando o outro que está no chão levanta no 7º segundo, a torcida vira de lado, né? Você começa a torcer para o cara que conseguiu levantar. Então, eu acho que nos negócios é a mesma coisa. Quando uma empresa cai no chão, né? Quando ela apanha, todo mundo tá, beleza, agora ela vai morrer. Tem uma coisa meio lado animal, humano, né? De, caraca, agora não é uma torcida, mas é quase que uma coisa que você espera que aconteça, né? E quando essa empresa consegue levantar e te surpreender, você assim, cara, esses caras são muito doidos, olha só o que eles conseguiram fazer. Então a gente adquiriu, acho que um certo tesão até, assim, uma coisa de maluco, Freud explica, né? De quando acontece um problema, a primeira predisposição, ao invés do, ai meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Ficar, beleza. O que a gente vai criar aqui, que campanha a gente vai criar, que produto de gestão de gente a gente vai criar, enfim. E a nossa loja dos Jardins, ela foi assaltada em agosto de 2012 pela primeira vez, jogaram uma pedra na loja dos Jardins, roubaram todo o salão de vendas. A gente consertou a loja, botou ela para funcionar de novo. E aí, dia 7 de dezembro de 12, voltaram os bandidos, possivelmente o mesmo grupo, assaltou a loja da mesma maneira, jogaram uma pedra e tal. Daí, dessa vez, eu fiquei pé da vida, peguei a ponte aérea para São Paulo, cheguei lá, eu estava reclamando de tudo, né? Em vez da cultura da reclamação, a gente deveria praticar da transformação. E eu fui reclamando. Quando eu cheguei lá, a loja estava toda varrida e o time uniformizado para vender. E aquilo foi um soco na minha cara. Assim, olha, eu aqui reclamando e os caras me deram uma lição de moral bizarra. E aí eu voltei para casa assim, o que a gente vai, essa coisa, né? O que a gente vai transformar para transformar isso numa lição para mais gente? E aí eu cheguei, o negócio do boxe, né? Literalmente televisionado, as câmeras de segurança da loja, tem uma sala no escritório que monitora todas as lojas, tinha fila para ver o assalto. Tava todo mundo vendo o assalto. E um designer me pediu o vídeo do assalto para fazer alguma coisa. E ele fez um vídeo que talvez tenha sido o vídeo mais bacana, assim, de publicidade da história da marca. Ele pegou aqueles vídeos e botou uma música de heavy metal e tal. E aí os bandidos entraram, pegavam as bermudas, ele botava um lettering, bermudas. Aí o bandido pegava as calças. Aí pegava camisa. E aí no final a chamada era liquidação reserva. Tantos descontos por cento, nem me lembro quanto era, mas corra, porque tem gente fazendo loucuras pela reserva, né? E aquele vídeo viralizou num tanto, assim, milhões de views, ganhou prêmio em Cannes, assim, custou absolutamente nada o vídeo, mentira, custou a roupa, né, que foi roubada, e virou uma campanha publicitária enorme de marca. Então, acho que esse é um bom exemplo, né? Tem uma outra frase do Chaplin que eu adoro e eu falo muito, que é: enquanto conseguimos rir de nós mesmos, estaremos à frente do nosso tempo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, eu tenho um pouco de pavor de grandes corporações, assim, né? E a Reserva está se tornando uma média empresa, né? Então, nesse momento de marca e de grupo, eu tenho pensado como nunca deixar a Reserva, em termos de alma e cultura, se tornar uma grande empresa. No que diz respeito à criação, assim, sempre quando funcionou, e a gente é muito imperfeito, a gente já errou várias vezes no formato, acho que isso vai mudando ao longo do tempo, mas sempre quando funcionou, e é para esse lugar que aí depois desses 12 para 13 anos de marca, a gente tem tentado pré-estabelecer o processo criativo, é quando a gente trabalha com um grupo muito bom e pequeno de pessoas, né? Você faz aquelas reuniões
criativas para pautar campanha com 10, 15, 20, 30 pessoas dentro de uma sala. Se você tem uma reunião chata e corporativista, dificilmente as pessoas que estão ali dentro dela vão sair daquela sala querendo mudar as coisas e mudar o mundo e com tesão suficiente para fazer coisas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, esse processo criativo dessa campanha que a gente está fazendo hoje, foi um grupo muito pequeno, talvez de 5, 6 pessoas, que sentou numa sala, que falou, eu tinha escrito esse manifesto há um tempo atrás e a gente queria falar sobre empreendedorismo, né? Que eu acho que nesse momento do país em que o país foi literalmente lavado a jato, a gente está meio que em terra arrasada e precisa ser reconstruído, é um bom momento para dar o exemplo, né? Porque se o conselho é bom, o exemplo arrasta, daqueles que, apesar de todas as dificuldades, fizeram da maneira correta. Porque a gente viu um monte de exemplo aí de gente que fez da maneira errada. Né? Então, vamos dar o exemplo de Brasil de pessoas que fizeram da maneira correta. E aí eu fiz essa reunião com essa pauta para 5 pessoas, e aí as pessoas começaram se empolgaram muito, porque de fato é um tema muito bacana, e começaram a trazer referências fotográficas, referências de personagens, referências de músicas, referências estéticas de arte, e a coisa começa a ser co-criada dessa maneira. Então, o meu papel, normalmente, nesse grupo de pessoas, é de provocar num ideal de mundo que eu acredite que seja importante, sobre o qual a gente fale, né? E aí depois a coisa vai se arranjando e vão vindo ideias melhores, piores, e a gente vai montando a campanha como um todo. Mas acho que, independente da ordem do processual, acho que como resposta, eu acho que o melhor caminho para isso é um grupo pequeno de pessoas, não mais do que 5, 6 pessoas, muito talentosas e apaixonadas pelo que fazem. E aí é o seguinte, fuck the process. Se o negócio for de fato bom, vai rolar. Então, eu ao longo do tempo, né, eu já entrevistei tanta gente, já conversei com tanta gente, que, assim, a característica profissional, é até um clichê falar isso, um clichê de negócios, né? Que, assim, a característica profissional você treina, né? Eu acho que a gente, no nosso processo de descoberta de gente, a gente tenta buscar gente que é bacana, que é do bem, no que diz respeito às suas questões pessoais, né? Pessoas boas, porque senão vai entrar em choque com a nossa cultura. A gente não gosta de gente que fica reclamando pelos corredores, aquelas nuvenzinhas negras que tem dificuldade de falar o que pensa diretamente, fala indiretamente, né? Então a gente busca pessoas assim. E profissionalmente falando, tem uma figura de linguagem que eu adoro, que é o livro todo marcado. Né? Acho que se eu pudesse pedir para as pessoas trazerem livros que elas estejam lendo nas suas entrevistas, e o livro vem todo marcado, né? Possivelmente aquela pessoa é apaixonada por aquele negócio, porque se não lê, corridão, né? Agora, a pessoa que marca, ela não está lendo, ela está estudando, né? Então, ela não está estudando porque ela tem que passar numa prova ou porque ela tem que passar num processo seletivo, ela está estudando porque ela ama aquele assunto, ela é curiosa com relação àquele assunto. Então, eu acho que são pessoas de bom coração, pessoas extremamente curiosas e apaixonadas por aquele assunto da contratação, né? E aí são contratações em diversas áreas da empresa. E acho que criativamente tem uma outra coisa que a gente foi buscando ao longo do tempo, assim, isso também vem com a maturidade, né? Assim, a Reserva o grupo como um todo é uma empresa muito ideúda, digamos assim, a gente tem muita ideia. A Reserva como grupo é um grupo que tem muitas ideias, as pessoas têm muitas ideias. E ideia, às vezes, em excesso atrapalha, porque você não sabe, né, da onde começar, por qual ideia começar, né? Então, o exercício que a gente tem buscado no processo seletivo de pessoas são pessoas, assim, 1.0, elas têm uma capacidade muito grande de executar o 1.0, né? Porque, assim, o PowerPoint, o ouvido e o Excel, ele aceita tudo. Difícil é na hora de executar, né, com muita qualidade e produtividade. Então, acho que é muito mais difícil você conseguir colocar uma versão 1.0 de pé do que você conseguir colocar uma versão 8.0 de pé, né? Assim, a pergunta que eu normalmente faço para a turma é assim, cara, quando a gente pegou o iPod pela primeira vez na mão, a gente imaginaria que aquilo viraria o iPhone?
Não, mas o iPod era absolutamente genial. E aí quando começaram a copiar o iPod, o cara foi e inventou o iPhone. E aí quando copiaram o iPhone 2, o iPhone 3, o iPhone 4, então eu acho que quando você fatia fino as ideias e você vai conseguindo colocar de pé com muita eficiência, essa é uma característica profissional, porque a ansiedade normalmente não deixa as pessoas pensar dessa maneira. Então, acho que é por aí. Bom, eu acho que é um mal, né? Acho que tem gente que tem essa coisa do mal, essa questão de a culpa é sempre do outro, de reclamar do processo e das outras pessoas como justificativa para não entregar as suas coisas. Porque quando de fato você está apaixonado por uma causa ou por um produto que você precisa entregar, não vai ter processo, não vai ter pessoa que vai te parar. Então, acho que é por aí. É difícil responder essa pergunta sem parecer pretensioso, né? Mas eu acho que de fato a gente cumpriu um papel, a gente é um ponto de diferença dentro do segmento de varejo e dentro do segmento de moda, né? Eu acho que em grande parte isso vem porque nós não somos desse segmento, então não tem como a gente pensar igual a todo o mercado se a gente não vem desse mercado. Acho que a Reserva, por conta de não vir desse mercado, por conta desse nosso jeito de ser, ela foi testando muitas coisas, não partindo da premissa mercadológica, mas partindo da premissa do que a gente acreditava enquanto seres humanos, né? Então, eu acho que eu poderia citar, acho que 3 coisas principais nesse sentido. Primeiro, eu acho que o que norteia tudo isso é o nosso propósito, que é cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. E quando é propósito, isso é vocação, né? Se mistura com vida pessoal. Então você não entrega um propósito de vida só para com quem você tem relação comercial. Você entrega, você entrega também para com quem você não tem relação comercial. Então, por conta disso, a Reserva é uma marca que cuida das suas pessoas muito acima da média e a cada vez mais tem pessoas que trabalham para a Reserva. Então, por exemplo, a gente está gravando aqui um dia depois do Dia das Mães de 2018. Ontem a gente anunciou a extensão da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, porque a Organização Mundial da Saúde, ela acredita que seja fundamental a amamentação exclusiva por 180 dias, né? Quase nenhuma empresa sabe, mas existe uma lei federal que gera um benefício fiscal para quem estende de 120 para 180 dias. Então não tem custo. Não é porque a Reserva está investindo para dar 2 meses a mais de licença maternidade para as mães. Ela só está entendendo que isso é necessário. Então não existe uma grande evolução, é uma marca preocupada com essas pessoas e acaba dando exemplo por isso, né? Nosso projeto tem um projeto que chama Cara ou Coroa, que emprega pessoas acima dos 70 anos de idade. Então hoje 40% da base da loja tem pelo menos um funcionário acima dos 70 anos. Temos quase 50% a mais em quantidade de diretoras do que diretores na Reserva. Temos licença paternidade de 45 dias. Programa que premia as nossas pessoas não só com dinheiro, mas com a realização dos sonhos, porque todo mundo que entra na Reserva lista 3 sonhos possíveis de se realizar, mas que nunca realizou na sua ficha admissional. Então, um jeito de cuidar das pessoas no nível de detalhe maior do que a média. Acho que isso é uma grande diferença. No varejo, assim, eu acho que o mercado perderia uma marca que se preocupa, de repente, mais em ser um ponto de encontro com os seus consumidores, em termos de experiência e até em termos físicos, né? Porque as lojas hoje têm barbearias, cafeterias, restaurantes de alimentação saudável, áreas VIPs em aeroporto, enfim, um jeito de servir ao cliente profundamente diferente. E o terceiro exemplo é o impacto social da marca, né? Com programas proprietários de marca importantíssimo. Acho que o que mais se destaca é o Reserva 1P5P, né? Desde 2016, a cada peça vendida da marca, a gente doa 5 pratos de comida para quem tem fome no país. Até hoje foram 18 milhões de refeições doadas, é o suficiente para alimentar 10 mil pessoas com 3 refeições diárias, num país em que quase 10 milhões de pessoas não vão comer nada hoje, né? Então, a gente não está resolvendo o problema da fome no país, mas eu acho que a gente está sendo está fazendo nosso pedacinho ali, cumprindo o nosso pedacinho de responsabilidade social, mas eu acho que muito mais que isso, a gente está dando exemplo de quando uma empresa faz isso, ela acaba também vendendo mais.
porque o consumidor quer fazer isso através da marca e prestigia mais a marca. Então, acho que o impacto indireto de programas como esse, às vezes, são até maiores, às vezes não, com certeza são maiores do que os diretos. Vou dar um exemplo aqui, a Mastercard. O presidente da companhia me procurou num evento e falou que eles estavam lançando um projeto agora, recentemente, acho que vão ser 2 meses, eu acho, e todo mundo que, se você escolher pagar com Mastercard, a Mastercard vai doar 10 pratos de comida para quem tem fome no país, inspirado num P5P. Então, cacete, assim, não tem nem como comparar o volume do que a gente gera com que uma processadora de cartão de crédito geraria. Então, eu acho que esse impacto indireto que o mundo perderia também, assim, dessas coisas que a princípio parecem doidas, mas que na realidade a gente só está fazendo o que a gente acredita. Acho que a moda, ela vai perder uma marca que adora provocar a moda, né? O jeito de fazer, sem muita invencionice, eu acho que isso é importante, essa sensação de rebeldia e de contrarian, eu acho que a moda brasileira ela estava precisando, né? Às vezes não muito compreendida, mas acho que necessária. Olha, muda muito, você vai ficando mais maduro, não que você vai ficando menos rebelde, mas você vai aprendendo que os caminhos mais curtos para você conseguir a mesma coisa, né? Porque o que a gente queria com aquela provocação era chegar em algum lugar. E aí você vai aprendendo, assim como na nossa vida pessoal, que existem caminhos mais inteligentes para isso, né? A gente brinca lá na reserva que eu estou na minha fase Roninho Paz e Amor, né? Porque assim, você não precisa necessariamente ser agressivo para conseguir mudar as coisas ou indicar um novo caminho, ou você não precisa necessariamente ser apático para mudar as coisas. Eu acho que cada situação com uma situação, né? Eu acho que essa coisa da não unanimidade, e que eu acho, muita gente chama de polêmica, né? O que a gente entende como um adjetivo para isso é rebeldia. Eu acho que num ambiente de negócios em que tudo acontecia da mesma maneira, em que todas as marcas se comunicavam da mesma maneira por tantos anos, quando alguém tenta se comunicar de uma maneira diferente ou fazer de maneira diferente, a princípio é entendido como polêmica. E eu acho que isso também seria um bom conselho, assim, para a molecada que está começando hoje. Se você for tentar fazer diferente, possivelmente vão te rotular como polêmico, ou como marrento, ou como qualquer outra coisa. Mas se você persiste naquela forma de ser, se você é o que é, independente do que os outros pensam, você continua fazendo, obviamente cada vez com mais maturidade, a recorrência comprova a verdade. E aí, quando a recorrência comprova a verdade, o tiro não é curto, o tiro é longa distância, é maratona, não é 100 metros para aparecer aqui, 15 segundos de fama. É recorrência, é verdade. E aí você vai, as pessoas vão entendendo como credibilidade e aí rapidamente a polêmica vira rebeldia, né? Enfim, acho que a língua de fora do Rolling Stones está aí para provar que a rebeldia ela é uma marca que fica, né? E eu não, pelo menos eu, meus grandes ídolos, mais paz amor, menos paz amor, todos foram rebeldes no sentido de quebrar alguma regra do jogo, de fazer diferença. Aos dois, sem dúvida nenhuma. Sorte é treino, né? Você só está no lugar certo, na hora certa, se você está ali treinando o tempo todo para aquele negócio, você trabalha enlouquecidamente 10, 20, 30 anos para ser um sucesso instantâneo, né? Então, se isso chama sorte, é um pouco. É importante que você esteja no lugar certo na hora certa também, mas ninguém está no lugar certo na hora certa por acaso, né? Mas eu acho que quando o empreendedor brasileiro ele consegue de fato compreender no revés valor, ele vai ser enorme. Porque é muito revés, é muito soco na cara, é muito difícil. E o problema é que quando começa a vir os reveses, as pessoas desistem, né? Quem persiste ao longo do tempo, e aí eu bato uma aposta, pode conversar com todo empreendedor, ele vai falar de caput o tempo todo e num determinado momento foi, né? Eu acho que isso virou, inclusive, né, com Lean Startup lá, depois do livro que foi lançado há talvez 5 a 10 anos, uma tese lá no Vale do Silício, essa coisa do fracasso. O fracasso é importante, porque você vai aprendendo. Isso é porque eles nunca tinham vindo para o Brasil antes, né? Então, o brasileiro ele já nasceu tomando porrada, né? Um país tão desigual, tão difícil, país
Assim, de fato, quando eu vejo um empreendedor brasileiro, principalmente que vem das camadas mais pobres da sociedade, vencendo, eu me emociono, eu choro, assim mesmo. Acho que esse é um país que ele não... o empreendedor ele não é celebrizado, ele não é celebrado, né? O empreendedor ele é um bandido, um sanguessuga, não que isso não seja justificado, porque tem muito bandido, tem muito sanguessuga, tem muito, mas também tem muita gente legal que faz o bem, que gera emprego, que paga que contribui sindicalmente, que contribui socialmente, com emprego, com trabalho, com renda. E quando eu vejo essas pessoas dando certo e explodindo, eu de fato me emociono, assim, porque só quem trabalha para empreender nesse país sabe o que é, né? Eu tenho 37 anos de idade, o meu pai não tem um fio de cabelo branco e a minha cabeça tá assim, né? Amo o que eu faço, tenho uma grande sorte na minha vida, descobri muito cedo o que eu amo fazer da vida. E são raras as pessoas que conseguem isso, eu sei disso. Então, mas é difícil, mesmo amando, né? Então sem dúvida nenhuma, os dois, mas para ter sorte tem que tomar porrada, não adianta. Bom, a Oficina Reserva, ela surgiu de uma nova sociedade que nós criamos com um grupo de rapazes mineiros absolutamente geniais. Eles criaram um algoritmo que se utilizava de modelagens pré-estabelecidas de camisas sociais para criar novas camisas sociais. O que isso significa? E por que eles fizeram isso? Eles trabalhavam no mercado corporativo, não entendiam absolutamente de moda, assim como eu quando comecei. E eles gostavam muito de se vestir bem e começavam a buscar camisas para comprar no mercado e elas nunca vestiam perfeitamente neles. Por conta disso, eles resolveram entender o que tornava uma camisa social cara de ser produzida. E o que eles entenderam como sendo um dos valores agregados que encareciam muito o produto era o fato de que você tinha que tirar uma modelagem específica para aquela camisa. Tirar uma modelagem significa medir um cliente, desenhar aquelas medidas num papel, recortar aquelas partes de modelagem, para aí sim cortar o tecido dentro daquela modelagem e costurar. Falaram, poxa, mas de repente o braço do Rony é igual ao do João, o dorso do Rony é igual ao do Arthur, a cintura do Rony é igual ao do Alexandre. Se eu já tenho essas modelagens do João, do Arthur e do Alexandre, para que eu preciso tirar novamente a modelagem do Rony? Eu tenho um banco de dados, quando eu tiro a cintura, o dorso e o braço do Rony, eu cruzo com essas informações que eu já tenho. Se eu não tiver alguma modelagem no tamanho dele, eu abro essa modelagem, mas se eu tiver, eu uso as modelagens que já estavam anteriormente prontas. E assim, eles criaram uma empresa que a princípio se chamava Social Tailor, que fazia exatamente isso, tirava as medidas dos clientes, o algoritmo as lia e sugeria que modelagens antigas fossem usadas para construir uma camisa feita sob medida, e por isso essa camisa ficava pronta em 5 a 10 dias úteis a partir de R$ 199, porque eles eliminavam um processo que era muito demorado e um processo que era muito custoso, né? Que era tirar e criar essas modelagens customizadamente. Bom, esse negócio cresceu, principalmente através de venda direta, eles tinham revendedores de Social Tailor, e cruzou pelo meu timeline, uma vez eu na internet, na mídia social, eu vi aquilo, falei, nossa, que interessante, chamei para testar, adorei o serviço, e aí começamos a conversar e se instituiu uma sociedade, a princípio para a gente usar aquela tecnologia na base de lojas da reserva. Então, você ia poder comprar a camisa XYZ na modelagem da marca, ou poderia fazer sob medida usando o algoritmo e o software da Social Tailor. E esse negócio cresceu muito dentro da base de lojas. Bom, corta. Concomitantemente a isso, eu vinha de maneira sigilosa desenvolvendo uma linha de produtos dentro da reserva com um grupo pequeno de estilistas, que é um produto que a gente tinha dado um codinome dentro da reserva de sem reserva, que era um produto que seria um produto atemporal, ou seja, um produto mais básico, de qualidade muito alta, ou seja, em termos de matéria-prima, modelagem, acabamento, uma qualidade quase uma alfaiataria para uma roupa casual, e uma matéria-prima muito upscale. Então, malharia em fio pimo peruano,
casacos de cachemir, né, casacos de inverno mais sofisticados, uma calça jeans com índigo japonês. E a minha ideia é que esse produto, além de básico e upscale, ele também fosse unbranded, ou seja, ele não receberia marca alguma, nenhuma logomarca. Por isso que o codinome era Sem Reserva, porque ele não receberia nenhuma logomarca. Enfim, e aí a coisa foi evoluindo, o Social Tailor lá andando com um software na base de loja reserva e alguns revendedores de venda direta vendendo esse produto, e a Sem Reserva crescendo e a gente ia desenvolvendo esse produto de Sem Reserva. Num determinado momento, eu na sede lá, olhei para os dois produtos e falei assim, poxa, esses produtos são altamente complementares, né? Porque essa linha aqui de talvez 150, 200 itens, cor, casam perfeitamente com uma camisaria feita sob medida. Por que não criar uma marca que una esses dois negócios? Assim a gente consegue também canalizar força. Em vez de lançar dois negócios standalone, a gente lança um negócio só, que é extremamente complementar. Tem uma linha ready to wear, né, pronta para usar, que vai ser unbranded, vai ser built to last, né, um produto que de muita qualidade, que a reserva já tem uma qualidade altíssima, tem ainda mais qualidade em termos de acabamento, reforço do que a reserva, e é sazonal. E a minha ideia na época era o seguinte, poxa, eu vou fazer um produto que seja democrático em termos de preço. Ele não é um produto barato, porque o produto é muito upscale, mas o custo-benefício dele, ele é muito alto, né? Por quê? Porque como a reserva cresceu com um negócio de multimarcas muito grande, a cadeia de valor é muito grande. Então eu tenho um fornecedor que precisa ganhar dinheiro, tem a reserva que precisa ganhar algum dinheiro vendendo para a multimarca precisa ganhar dinheiro vendendo para o consumidor final, e o preço nas lojas da reserva ele tem que ser igual ao do multimarcas, senão a gente canibaliza o multimarcas. Então eu consigo ter um produto mais democrático, digamos assim, com uma marca focada em varejo, que não tenha multimarcas, só tenha lojas próprias. E aí por isso a gente resolveu montar uma loja. A primeira loja da Oficina, a gente conseguiu um ponto incrível no Shopping Leblon, um ponto de 120 metros quadrados, que nós vamos lançar agora entre julho e agosto. Fizemos um projeto de loja que eu considero extremamente inovador. Como o produto tem essa pegada de que o consumidor é o protagonista, ele é básico. Então, uma mesma camiseta básica, uma mesma camiseta da Oficina, ela pode ser usada das mais variadas formas. Então, o cara mais careta pode usar, o cara mais moderno pode usar, o cara completamente descolado pode usar, mas ele vai misturar aquilo de uma maneira que a personalidade dele é que vai se impor. Então, na opinião da Oficina, na opinião do produto da Oficina, o protagonista não é a marca, não é a logomarca. O protagonista é o consumidor. A marca é um coadjuvante daquele jeito dele de ser. O produto é um coadjuvante daquele jeito de ser. Porque ele se customiza para os mais variados perfis comportamentais de consumo, né? Então a loja, ela também precisava ser uma loja que se customizasse para os mais variados perfis comportamentais de consumo. Então qual é a experiência que a gente vende dentro da loja da Oficina? Você pode tanto entrar dentro da loja e navegar por ela e comprar o produto pronto para usar e levar, como você pode também fazer a camisa social sob medida, ou você pode agendar um atendimento 100% customizado no site da marca. Você entra lá, preenche um questionário super completo, a gente roda um algoritmo por detrás desse questionário que lê as suas respostas e cruza com o nosso estoque, e um stylist de marca lê o que esse algoritmo recomenda que aquele consumidor experimente, faz os ajustes finos e tem uma sala dentro da loja preparada para atender aquele consumidor só com aquela roupa que ele precisa ver. Ele não vai precisar folhear toda a loja, ver todos os produtos, vai estar só aquela roupa que foi selecionada para ele dentro dessa sala. E mais, a loja tem um bar que faz drinks customizados, e quando o consumidor entrar dentro dessa salinha, vai ter o drink que ele disse no questionário que ele gosta e vai estar tocando a música que ele disse no questionário que ele gosta. Além disso, dentro da loja a gente tem uma barbearia. Essa barbearia, ela é diferente da média das barbearias, ela vai também fazer um questionário para o consumidor antes dele se agendar, né? Agendar o serviço de barbeiro dentro da loja, e ela vai propor para os barbeiros, com base naquelas respostas, o que seria o melhor corte de cabelo, a melhor barba para aquele consumidor, para que o barbeiro possa sugerir melhor para ele, ou seja, uma ferramenta de trabalho para o barbeiro que está trabalhando ali.
E com isso essa loja acaba sendo uma loja muito focada em informação do consumidor, né? Porque a gente acaba gerando muita informação com relação ao que é o consumidor, para que progressivamente a gente possa, a cada vez mais, entregar para ele maior valor em termos de produto, em termos de experiência de marca, etc. A Oficina Reserva, ela atende tanto o consumidor da reserva, quando ele busca por um produto mais básico, e menos iconográfico, porque não recebe a logomarca da marca, não recebe o nosso pássaro, né, esse produto. E existem ocasiões em que esse consumidor que entra dentro da reserva, ele busca um produto mais unbranded e não encontra, porque a marca ela é iconográfica. E além disso, ela é uma marca complementar à reserva em termos de público-alvo. Porque como ela é uma marca com todas essas propriedades de ser uma marca built to last, mais básica, unbranded, não iconográfica, ela consequentemente acaba atingindo também um consumidor um pouco menos casual do que o consumidor da reserva. Hoje, antigamente, marcas voltadas para o workwear eram marcas que vendiam ternos, camisas sociais, gravatas, né? Hoje a oficina ela poderia, por exemplo, ser uma marca workwear, mas a gente só tem a camisa sob medida, a gente nem tem terno, a gente tem camisetas, a gente tem polos, a gente tem calças jeans, a gente tem calças feitas com algodão egípcio, caque, mas a pessoa pode usar com tênis a calça e a camiseta, ou com tênis a calça e a camisa, ou jogar um blazer de fio pima peruano todo amassado por cima, ou seja, é para um homem mais maduro, é para um profissional dos novos tempos, ou seja, a gente acaba complementando a reserva no que diz respeito a isso também, porque a reserva ela é feita para um homem mais casual, né? Ela é feita para um homem mais jovem de espírito. Eu acho que a gente vive um momento de país em que o empreendedor do bem, o oportunista do bem, né? Porque tem muita gente ao longo da nossa história que nos chamaram de oportunistas, que a gente faz, por exemplo, um P5P, a gente é oportunista, assistencialista, né? E por muito tempo eu combatia isso, né? E num determinado momento, aí eu digo que a maturidade te ensina muitas coisas, eu aprendi que isso não era um demérito, isso era mérito, num país em que o oportunismo é demérito, né? Porque o oportunismo do bem é o que a gente precisa ter. A gente abre os jornais todos os dias para ver um monte de oportunista do mal, oportunista das negociatas, da corrupção, das sacanagens. Porque mais oportunistas do bem surjam, que mais oportunistas tenham projetos como um P5P para vender mais, então. É melhor um projeto um P5P para vender mais do que as listas de corrupção que a gente vê por aí dentro das empresas. Então a gente precisa de oportunistas do bem. Gente que está, obviamente, fazendo um negócio para expandir, para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é importante, mas que também tem um nível de consciência que esse negócio ocupa também um papel na sociedade, né, um papel ambiental, e que isso precisa ser respeitado e cumprido. Então a premissa era essa, de alguma maneira celebrizar os empreendedores, né? Porque nesse país os célebres são os artistas. E eu sempre, assim, tem um autor que eu amo, que chama Seth Godin. Eu acho que o Seth é um filósofo do empreendedorismo, né? E ele fala que se arte é a concretização de um sonho, né? Se você for pensar, todo artista, quando ele pinta um quadro, quando ele faz uma instalação, ou qualquer outra, uma música, ou qualquer outro tipo de manifestação artística, ele está concretizando um sonho que está na cabeça dele de alguma maneira, né? Ou em palavras, ou em música, ou em tela, ou em tinta, ou em foto. Poxa, o empreendedor é, então, de alguma maneira, também um artista, diz o Seth Godin, né? Porque o empreendedor está realizando o sonho dele através de um negócio, né? Então, está concretizando o sonho dele através de um negócio. Então, essa vontade de tratar um empreendedor não como o cara que fica batendo no proletário ou que sacaneando a sociedade. Não, existem exemplos, muitos exemplos nesse país de empreendedores que são do bem, que não batem nos proletários, que fazem as coisas da maneira certa, que em muitos casos, inclusive dessa campanha, que fazem dos seus próprios negócios a origem do bem. Como, por exemplo, do Alê da Mãe Terra, que está nessa campanha poxa, ele fez uma marca de snacks que fazem bem, né? Ou seja, a gente tem essa preocupação com a alimentação saudável dos nossos filhos e eles gostam de comer snacks, né? Então, isso aqui ideia simples e que na sua essência ela já tem um propósito fortíssimo, né? Então, partiu desse conceito. E a escolha da galera
Acho que a primeira resposta acaba respondendo, né? Eu trouxe pessoas que, assim, que eu aponto para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e esses filhos são nascidos, vão ser criados e vão crescer nesse país. Talvez a escolha mais fácil seria sair daqui, né? Para essa turma que fala, eu vou sair daqui, eu não aguento mais isso aqui. Eu falo, vai logo, brother. Vai nessa, né? Vai. Não tem nenhum julgamento de valor nesse sentido. Cada um escolhe o que quer para sua vida. Agora, quer ficar aqui? Pô, vamos arregaçar a manguinha, vamos trabalhar, vamos dar bom exemplo, vamos mostrar que sim dá, né? Então, as pessoas que eu convidei para fotografarem essa campanha são as pessoas que eu sento com os meus filhos para ler jornais, revistas, acessar a internet, ver televisão e aponto. Falo assim, olha, quando vocês crescerem, você tem que ser que nem esses caras, né? Então, eu acho que é por aí.